E aí, pessoal, tudo bem, né? Muito bem, então agora vamos continuando aí com as nossas aulas de trigonometria e eu vou explicar para vocês o que são os arcos duplos. Bom, no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, na verdade, eu expliquei para vocês isso daqui, ó, que é a soma de arcos, né? Quando você tem aqui ó, o seno de A mais B, o cosseno de A mais B e a tangente de A mais B. O que seria um arco duplo? O arco duplo nada mais é do que você aqui dentro precisar encontrar o dobro de alguém. Então, por exemplo, dado um determinado ângulo, 30. O que seria o arco duplo dele? 2 vezes 30, que é 60. O que é o arco duplo? Será que o arco duplo é só a gente multiplicar por 2 o resultado? Não é, não. Assim como no caso da soma de arcos, é bem diferente a questão do arco duplo. Então, assim, eu vou te mostrar apenas utilizando o seno, porque já não vai dar certo mesmo. E aí, se não dá certo com o seno, não vai dar nem com o cosseno, nem com a tangente. Então, vamos pensar em algum arco que seja o dobro de alguém. Eu vou pensar no 60 graus. Bom, 60 graus, eu sei que é o dobro de 30. Então, aqui dentro eu posso escrever como sendo 2 vezes 30. Será que isso aqui é eu multiplicar o seno de 30 por 2? Não é, né? Não tem nada a ver. Porque o seno de 30, a gente sabe que dá, é o primeiro valor que a gente aprende, né? Meio. E 2 vezes meio é 1. Então, olha o que está escrito aqui, ó, que o seno de 60 é igual a 1. E não é, né? A gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Então, nitidamente, a gente percebe que para você trabalhar com arco duplo, não é simplesmente você dobrar o seno daquele ângulo que é a metade do que você está procurando. Então, já vamos apagar ele aqui da sua mente também, não somente aqui da tela do computador. Bom, mas vejamos aqui, ó, existe uma similaridade muito grande com a soma de arcos. Porque vamos pensar genericamente, a princípio aqui apenas para o seno. Se eu quero o arco duplo de alguém, então quer dizer que eu estou pensando no seno de 2A. Seno de 2A. Só que o seno de 2A, que é o dobro de A, né, no caso aqui o 2A, é a mesma coisa que A mais A. Então olha só, se eu posso escrever o seno de 2A como seno de A mais A, então eu posso usar a soma de arcos no A mais A. Olha aqui, ó, então isso vai ser seno A vezes cosseno A, mais o seno A vezes o cosseno A, porque eu só tenho A aqui dentro. Ó. E note que ao fazer isso, ó, seno A cosseno A, mais seno A cosseno A. Então, eu vou ter 2 vezes o seno A cosseno A. Então, o que é o meu seno de 2A? É 2 vezes isso daqui, ó. Olha lá, esse é o arco duplo do seno. Tá vendo? Então, a gente pode utilizar a soma de arcos para provar isso daqui, ó. Bom, vamos agora pensar no cosseno do arco duplo. Cosseno de 2A. Bom, cosseno de 2A é cosseno de A mais A. Só que o que é o cosseno de A mais A? É o cosseno A menos o seno A seno A. Olha só, então, o que a gente vai ter? Ó? Quer dizer que o cosseno de 2A, ele vai ser o cosseno quadrado de A, porque é cosseno A vezes cosseno A isso aqui, né? Então, eu vou ter o cosseno de A ao quadrado. Aí, a gente coloca o quadrado aqui, ó, entre a letra S e o ângulo, para indicar que é justamente o cosseno que está ao quadrado, e não o valor do ângulo, tá? Menos, e aí, ó, a gente vai ter novamente o seno de A ao quadrado, né? Porque seno A vezes seno A é seno quadrado de A. Nossa, então é relação fundamental. Não, relação fundamental é cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado. Aqui é cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado. Tem nada de relação fundamental aqui. E no caso da tangente? Bom, tangente de A mais A, que é 2A, né? Eu vou poder escrever de forma similar ao que eu fiz no seno e cosseno. Então, olha aqui, ó, como aqui agora a tangente de A mais A é o que eu estou trabalhando, então aqui é a tangente de A mais a tangente de A vezes tangente de A.
Juntando isso aqui tudo, em cima eu tenho duas tangentes de A. Eu posso juntar os dois, somar, né? Embaixo é 1 menos, aí é tangente vezes tangente, ó. Então, aqui eu vou ter o quadrado da tangente de A. Olha lá, é isso aí. Então, é dessa maneira que a gente trabalha com os arcos duplos. Vamos tirar essa parte aqui de cima, que nada mais é do que uma derivação da soma de arcos. Apenas isso, tá vendo? Então, ó, temos aqui agora todos os arcos duplos. Eu vou exemplificar um por um. Vamos supor, então, que eu queira achar o seno de 60. Só que eu quero achar o seno de 60 pelo arco duplo. Então, o que eu vou pensar? Bom, eu vou usar, então, que o 60 é 2 vezes o ângulo de 30. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Então, vai ser seno 30 cosseno 30. Será que isso aqui vai dar o valor de seno de 60? Fazendo um drama, né? Será? Será? Ó, seno de 30 é o primeiro que a gente aprende, é meio. Cosseno de 30 é o raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 aqui sobre 2. Gente, 2 vezes meio é 1, né? Então, isso aqui vai sumir. Ué, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Sim, exatamente. Vamos agora ao cosseno, um teste com o cosseno. Vamos calcular o cosseno de 120. Bom, só que 120 graus, ele é o dobro de 60. Então, eu vou escrever como 2 vezes 60 graus. Então, quer dizer que o ângulo em questão, ó, é 60 graus. Então, tem que fazer isso daqui. Bom, cosseno de 60 graus é meio, né? Só que nós vamos ter o meio ao quadrado. Então, vamos fazer aqui parte a parte. Menos o seno de 60 ao quadrado. O que é seno de 60? É raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. E também ele está ao quadrado, ó, porque é o quadrado de seno de 60. Bom, então, olha aqui, ó, meio ao quadrado é 1/4, ok? E raiz de 3 ao quadrado é 3 em cima e o 2 ao quadrado é 4 embaixo. Ou seja, vai ficar 3/4. 3/4. Ué, 1/4 menos 3/4 são 2/4, né? Só que negativo. E 2/4 também é chamado de meio. Ah, então é menos meio cosseno de 120? Sim, lembra? Cosseno de 120 é menos meio. Ó, fechou, deu certinho. E a tangente? Vamos pensar agora numa tangente de arco duplo, né? Vamos calcular a tangente de 60. Só que 60 é a mesma coisa que 2 vezes 30. Então, isso aqui é a tangente de 2 vezes 30 graus. Então, no lugar do meu A, eu vou colocar 30 graus. Então, vamos lá. Ó. O que é a tangente de 30? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, né? Então, vamos substituir isso aqui por raiz de 3 sobre 3. E, novamente, eu tenho que colocar a raiz de 3 sobre 3 embaixo, porque é a mesma tangente. Só que aqui embaixo ela está ao quadrado. Ó. Então, eu venho aqui e coloco ela ao quadrado. Bom, feito isso, agora vamos fazer contas. Nada mais que isso agora que é conta. A trigonometria já acabou, que agora é radiciação. Bom, então nós vamos ter em cima 2 raiz de 3 sobre 3, não tem como fazer nada. Embaixo, gente, ó, raiz de 3 ao quadrado é 3. E 3 ao quadrado é 9, né? Então, aqui dentro, nós vamos ter 3 nonos. Ou seja, 1/3. Aí, nós vamos ter 1 menos 1/3 na parte de baixo. 1 menos 1/3, bom, então a gente tem que calcular a MMC, né? Dessa fração aqui, ó. Então, fica 3/3. 3/3 menos 1/3, 2/3, né? Feito isso, pessoal, olha só, esse 3 e esse 3 são denominadores, então eles vão embora, correto? Então, nós vamos ficar com o numerador da de cima dividido pelo numerador da de baixo.
E 2 dividido por 2 dá exatamente raiz de 3, que é o valor da tangente de 60. Tá vendo? Então, é assim que a gente trabalha com arco duplo. Nada mais, nada menos do que somarmos dois ângulos iguais aqui dentro. Ó. Sempre que precisarmos, então, trabalhar com arcos duplos, serão assim. A gente vai, literalmente, somar dois ângulos iguais lá dentro e desenvolver as fórmulas de soma de arcos. Ou seja, não tem necessidade alguma de você decorar isso daqui. Basta saber as fórmulas de soma de arco. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e grande abraço.